Seu Luiz, equipe, seu Luiz do leito 2 não responde, tá em parada. Ok, pessoal, para. Camila, por gentileza, você pode funcionar o acesso? Vou funcionar. Afasta, por favor. Nesse momento, onde a equipe caminha num fio de navalha entre vida e morte, cada segundo, cada detalhe pode ser decisivo. Choque aplicado, retoma a compressão. O paciente que está em parada cardíaca, a cada minuto que passa, eu aumento a mortalidade dele em mais de 10%. Eu nunca vi um atendimento onde se encontrasse todos os materiais necessários por completo. Camila, se você não achar o cadarço, não tem problema. Ela vai ficar segurando, tá bom? Tá bom. Só um minuto. Achei. Alguém tem tesoura? Numa zona de atendimento que já é muito estressante, é totalmente onde a gente precisaria de todo o suporte necessário, qualquer desvio da conduta de atendimento pode atrapalhar. Faltam 15 segundos. A gente acaba usando o próprio paciente como uma bandeja de suplemento que a gente está utilizando, porque o carrinho não tem um local onde a gente possa realizar, né, a preparação de medicação, separação de material, e aí a gente acaba usando o leito do paciente e o próprio paciente para fazer essa disposição de material, porque no carrinho não tem. Desde embalagens de seringa, soro e material que é pérfuro cortante, né, que aí acaba sendo um risco. Já me feri com ampola durante a reanimação de paciente, de ter ampola em espaço e pegar material e me machucar com a própria ampola que tinha sido quebrada anteriormente. Primeiro, a gente tem que lidar com uma equipe treinada. Isso, geralmente, os hospitais oferecem. Equipes treinadas nos cursos e tudo. Depois, o acesso aos medicamentos e dispositivos. A grande barreira que eu via era como isso tudo era oferecido para a equipe. Porque o carrinho de emergência, ele já existe há décadas. E ele segue o mesmo formato há décadas. A quantidade de medicamentos e dispositivos que foram criados nas últimas 7 décadas quintuplicaram. A ciência, as evidências que foram criadas para fazer o atendimento da melhor maneira possível foi se aprimorando ao longo desse tempo. Então chegou um momento que, para ter o melhor atendimento, precisava ter uma mudança. Primeiro conceito, ele é uma torre de emergência fechada, onde nada fica exposto. Melhora a limpeza, segurança patrimonial e a certeza que tudo que a gente precisar vai estar aqui dentro. Segundo grande diferencial, é um carrinho que se divide. Isso é muito bom para a equipe, porque a equipe funciona de maneira dividida, o que não era possibilitado pelo carrinho convencional. Essas duas torres, uma é formada por acesso venoso e medicamentos, onde eu vou garantir o acesso venoso do paciente numa sequência lógica e a infusão de medicamentos. E a outra torre fica responsável por via aérea e monitor. Terceiro grande diferencial, a torre de emergência se adapta à necessidade do hospital e não o contrário, o que ocorre no carrinho convencional. Essa torre de emergência, ela pode ser configurada de diversas maneiras. Várias gavetas grandes, várias gavetas pequenas, pode ser colocado alçapão, pode ser colocado chave para fechar a gaveta de psicotrópicos. Assim, é atendida a necessidade dos diversos ambientes onde pode se atender uma emergência. Quarta grande vantagem, as gavetas estão todas de frente, tudo é oferecido para o profissional numa sequência lógica. Como que eu organizei essa torre de emergência? Existem inúmeras configurações. A primeira são os EPIs. Então, todos os profissionais de saúde, ainda mais pós o evento Covid, precisam se paramentar de uma maneira adequada. Uma vez que todo mundo se paramenta, essa gaveta fecha e não volta a abrir mais.
Segunda gaveta da torre de acesso venoso e medicamentos. Eu coloco à disposição do profissional, em ordem horária, todos os materiais que ele vai utilizar para garantir um bom acesso venoso. Depois que ele garantiu o acesso venoso e fechou, mais de 70% do profissional será nessa posição, onde ele pega os medicamentos, prepara os medicamentos e infunde. Com isso, eu consigo reduzir a movimentação e ganhar em desempenho, descartando tudo que é pérfuro cortante no local adequado e infundindo no paciente e expondo menos, tanto o paciente quanto a equipe de saúde. A mesma coisa ocorre nessa torre, a torre de via aérea e monitor. A placa que a gente sempre coloca no paciente para poder fazer a massagem adequada, o monitor que está devidamente protegido com todos os seus cabos. Nesse caso, eu coloquei uma gaveta de ventilação com AMBU, depois a gaveta com todos os materiais de aspiração, a gaveta do laringoscópio e depois a gaveta de uma via aérea definitiva, deixando exatamente tudo que é preciso para cada procedimento de uma maneira fácil, organizada e intuitiva. Como a utilização dele é muito grande dentro de um ambiente de pronto-socorro, então a gente acaba tendo dificuldade na reposição. É um checklist diário difícil, a dificuldade de você visualizar todos os materiais no checklist, como você tem que abrir gaveta por gaveta e aí a disposição dos materiais. Então, acaba sendo algo cansativo e te demanda muito tempo. A torre de emergência, ela vem para quebrar um pouco esse paradigma. Toda a checagem dela vai ser de maneira digital, através de leitura de QR Codes, se tem acesso a checklists de maneira intuitiva e rápida, que se adapta a cada conferência de cada hospital, e não o hospital que tem que se adaptar à conferência da torre. Isso facilita, isso ganha tempo, isso diminui custo, tanto de tempo desperdiçado de funcionário, quanto papel com anotações de informações importantes que depois são armazenadas. Eu sabia que eu tinha muitas dores para se resolver da porta do hospital para dentro. E eu precisava, de alguma forma, buscar boas parcerias de pessoas íntegras, de pessoas honestas, de pessoas que entendiam sobre o mercado e que estavam dispostas a arriscar, principalmente num cenário que a gente está vivendo nesses últimos 2-3 anos. Eu tive a felicidade de encontrar uma empresa, essa empresa se chama Lanco, onde tem pessoas com todas essas características. Tudo que nós fazemos é inovação. Este é um produto que nós já fabricamos há quase 30 anos. E aí, quando o Dr. João falou, vamos fazer um carro de emergência diferente, poderíamos, com a soberba, dizer para ele, já tenho isso há 30 anos. Mas com a simplicidade, com a humildade, fomos ouvir o que o Dr. João estava nos oferecendo. E a oferta que ele nos fez foi a oferta mais linda que poderia ter. Vamos salvar 10%, vamos dar 10% de chance de sobrevida a um paciente. Algo muito palpável que a gente pôde observar ao longo dos anos, da década de 80 para cá, foi a evolução dos pit stops da Fórmula 1. Se a gente observa aqueles vídeos e filmagens do pit stop da década de 80, a gente pôde observar que era quase minutos para o carro parar, aí se aproximavam os mecânicos para retirar as rodas, não tinha os equipamentos adequados, não tinha disposição adequada, e isso levava muito tempo, o que impactava no resultado final de uma corrida, o que é muito frustrante para o piloto e para toda a equipe. Ao longo dessas décadas, principalmente nas corridas mais atuais, a gente consegue observar pit stops de menos de 3 segundos, onde ocorre uma verdadeira sincronia entre todos. Cada um muito bem treinado, com o equipamento adequado, na hora certa, fazendo o que precisa ser feito. É praticamente uma regência.
A gente sempre trabalha em equipe. Então, tem os técnicos de enfermagem, os enfermeiros e o médico que vão cuidar de todo esse procedimento como uma orquestra, que deveria ser assim. Mas, infelizmente, com o atual carrinho de emergência, a gente se perde muito. E é como se nessa orquestra os instrumentos se desafinassem muito. E na parada cardíaca, por mais tenso que seja, quanto mais tranquilidade a gente tiver, melhor para o paciente. E com a torre de emergência, a gente sentiu isso. A gente teve essa paz de poder fazer o nosso trabalho, sabendo que tudo que a gente precisava estava ali para assistir bem o paciente. Tá tudo ali, tudo identificado, tem a sequência certa para você pegar, então diminui a chance de ter erro, até mesmo da equipe na situação de emergência, esquecer de pegar algum item. A disposição das gavetas e a praticabilidade do aparelho em até se dividir, onde eu consigo dividir a via aérea, a monitorização do restante do material de acesso, de medicação. Então eu mantenho uma equipe coesa, mas sem que um atrapalhe o outro, porque eu consigo observar o que minha equipe está fazendo de uma forma mais destacada e separada. A torre de emergência, ela é criada para ela estar junto nesse momento e oferecer, como se fosse um guarda-costas para a equipe, oferecer tudo o que precisa, a hora que precisa, como uma mãe bondosa.